Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar conosco, o prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, junto com Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Jaci, bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Luciano. Bom dia. Prazer estar aqui no Secor. Estamos à disposição. Muito obrigado por reservar um tempinho da sua agenda para vir conversar aqui com o comerciário e a comerciária, os nossos telespectadores. Tudo bem, Luciano? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jaci, também. É um prazer e um privilégio ter você aqui no nosso programa. Tenho certeza que a nossa cidade de Itapevi só tem a ganhar tendo à sua frente uma pessoa com uma liderança tão qualificada quanto a sua. Acho que é disso que a gente precisa, né, Jefferson? Pessoas preparadas para fazer a gestão pública com seriedade. É um prazer ter você aqui conosco, de verdade mesmo. O Jaci veio engrossar uma massa de prefeitos aí da última eleição, que tem um pouco mais desse perfil. Nós tivemos isso em Osasco, com o Jorge Lapas, também em São Paulo, com o Fernando Haddad. Eles são prefeitos com uma formação técnica. Você também é engenheiro, né, Jaci? Sou engenheiro civil já há 25 anos. Fazer 28 anos agora, no final do ano. Sempre trabalhei na área de construção civil e quando fui para a prefeitura, a minha missão foi cuidar justamente dessa parte de projetos, ampliações, planejamento, né, que é o que eu sabia fazer. Agora, é mais difícil ser político ou mais difícil projetar o futuro da cidade? Assim? Não, projetar é relativamente tranquilo e relativamente gostoso. Porque o projeto, quando você desenvolve, você tem que ter um começo, um meio e um fim. Na parte política, nem sempre tem um começo, meio e fim. Ele é um pouco conturbado. Mas um complementa o outro, sem sombra de dúvida. A gente não consegue fazer um planejamento de uma cidade, você não consegue gerenciar a cidade, né, sem ter o apoio político. Isso é de fundamental importância. Mas, apesar de eu não ter essa formação acadêmica, política, existe uma formação acadêmica que me ajuda bastante, que é ouvir. Quando a gente desenvolve projeto, a gente tem que ouvir, principalmente, o seu cliente, o que ele quer como resultado. Aí você desenvolve o projeto para chegar nesse resultado final. E você tem que ouvir a população. Nada mais o cliente agora é a população. O cliente é a população. São 200 mil patrões, são 200 mil pessoas que dependem de você. E você tem que ouvir. Você não pode inventar a roda. Isso acho que é o grande segredo, principalmente no poder público. E aí você acaba fazendo a política de ouvir, a política de levar até o bairro qual é a sua necessidade e receber as informações e depois você transmite para os órgãos superiores, estadual, federal, as parcerias com demais órgãos. É assim que funciona. E você tem tocado muitas obras em Itapevi. A gente falava aí um pouco antes de começar o nosso programa, que algumas pequenas ações são as que mais dão retorno de contentamento para a população e assim, valorização do teu trabalho. Uma das questões que você tem se dedicado bastante é a educação no município, sobretudo com uma novidade aí que já existia nos projetos de muitas prefeituras, mas quem realmente implantou foi Itapevi, que foram as creches noturnas. Como é que é isso, Jaci? Olha, no governo anterior da doutora Ruth, o foco na educação foram a quantidade de salas de aula, a quantidade de escola, as reformas, as adequações necessárias. E praticamente colocou isso tudo em ordem. Então ficou para este governo o atendimento das creches. A necessidade, a carência de creche era muito grande. Tanto é que nós temos aí uma meta de fazer 20 creches nesse próximo mandato. E numa das conversas, e aí é que eu falo que a gente tem que ouvir as pessoas, uma mãe sugeriu para mim fazer a creche noturna. E aquilo ficou dentro da minha cabeça. Como é que eu vou fazer uma creche noturna, sendo que criança tem que ficar com a família? A criança tem que estar em casa e não na creche. Mas eu entendi o apelo dela, que ela queria estudar, ela precisava trabalhar, e com o crescimento do comércio em Itapevi, o terceiro turno das 14 às 22 horas foi muito forte, foi muito intenso esse crescimento. E, na sua maioria, de mulheres. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente atendemos um pedido da população e usamos a mesma estrutura da creche, a mesma parte física, deslocando um determinado horário. Então, a mãe, normalmente, ela deixava a criança de manhã
voltava para casa, fazia seus afazeres, ia trabalhar. Quando voltava, a criança já saía da creche, já estava em casa dormindo, não tinha aquele convívio. Nós invertemos essa estrutura. A mãe fica em casa com a sua criança na parte da manhã, quando ela sai para trabalhar, deixa a criança na escola, e quando ela volta do serviço, 22h30, ela passa na creche e retira a criança. O que nós fizemos? Nós deslocamos um horário para atendimento dessas crianças, aonde a turma da manhã ela tem a pedagogia de manhã e à tarde, ou à tarde. Quando a criança vai para a creche noturna, ela tem que ter a pedagogia à tarde, porque à noite ela está mais cansada, ela está mais sonolenta, ela tem que ser ensinamentos mais lúdicos. Então, qual era a nossa preocupação? Não era só fazer ação social, não era só atender a oportunidade da mãe estudar ou trabalhar e melhorar a sua renda. Essa criança tem que ser preparada, porque daqui a alguns anos ela vai no mesmo período, na mesma sala de aula com outras crianças que tiveram o apoio e a estrutura pedagógica. Então, não é só um lado social, mas também é uma preocupação pedagógica. Então, essa costura foi muito bem feita pela Secretaria de Educação. Então, isso foi muito interessante, muito importante. Quando trouxeram um projeto que nós ajustamos as arestas, nós implantamos. E hoje nós temos já 8 creches. Então, qualquer creche do município tem condições de ter 1, 2 salas para atender a creche noturna. E tem muita procura? Tem, e essa procura nós só abrimos conforme a demanda. Nós, em 9 meses de mandato, já abrimos 8. Só que a mãe tem que comprovar que trabalha ou que estuda. Porque se a mãe não trabalhar ou não estudar, a criança volta para o seu período normal de creche. Então, é um acompanhamento que é feito pela Secretaria de Educação. Essa questão das creches, Luciano, ela é muito importante para as trabalhadoras, né? O SECOR tem buscado em todos os espaços discutir essa questão de acolhimento das crianças para dar liberdade para a mãe poder trabalhar, com a certeza de que os seus filhos estão bem cuidados, né? Completamente. É parte do problema, né? Porque você tem uma necessidade e uma demanda crescente. E isso é muito evidente, né? A população tem crescido muito. Estamos falando, por exemplo, sobre Itapevi. Na sexta-feira retrasada, a gente atendeu a B2W, né? Que é a empresa submarina. Então, de 3.000 trabalhadores, e a maioria deles são mulheres, eles estão ampliando até o final desse ano agora, que está entrando, para 5.000 trabalhadores. E nós, dentro de um processo de reestruturação ali das questões dentro da B2W, assinamos um contrato, um acordo para que se tenha também creches lá dentro da B2W, que também tem um horário noturno. Aí você percebe que isso é um olhar que a gente não tinha, né? De uma necessidade que ela existe, mas como se faz isso, né? Porque querer fazer e poder fazer, né, tem que estar relacionado com saber fazer também, né? Então, quando você tira essa questão, meio como se fosse um coelho da cartola, né? Não é possível, né? Mas é possível como? É claro que contratando mais trabalhadores, porque essa ama que vai ficar na creche, a pessoa que vai estar cuidando ali, esse pedagogo, ele não vai trabalhar, né, das 6 da manhã ou das 5 da manhã até as 11 horas da noite, né? Então isso implica em contratação de pessoal, implica em mudança de estrutura, né? E fazer essas parcerias público-privadas, eu acho que também é um caminho para que a gente possa minimizar essa demanda e criar esses postos de verdade, né? Então, inclusive nós saímos agora de um outubro, né, que marcou Outubro Rosa, a luta contra o câncer da mama, e já estamos entrando no Novembro Azul, né? Que é para lembrar os homens das suas preocupações, do câncer de próstata, por exemplo, né? Que já está sendo comentado isso aí. Exatamente. Então, é claro que essa questão da maternidade, ela não deve ser uma preocupação só das mães, né? O Jaci estava me dizendo que ele é uma pessoa que tem um relacionamento também com Deus, etc. Busca se espiritualizar, e achei muito interessante que ele fala que ele não é político, mas ele é uma pessoa, pelas nossas conversas aqui, tem bastante ideologia, né? Bastante conceitos assim formados que são fundamentais, né? Acho que a concepção ela leva à prática, né? E quando você consegue ter uma prática interessante como a que ele tem colocado, a estratégia vai evitar erros, né? Então, se você pensa, você não precisa refazer, né? E aí eu imagino, né, que
a responsabilidade da casa, dos filhos, né, também é do homem, né, não é só da mulher. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, na verdade, a mulher é uma auxiliadora, né? Se a mulher é quem auxilia, então o responsável é o homem diretamente, não a mulher. Né? Agora, voltando a falar dos projetos de Itapevi, a gente falou da educação, você tem dado uma prioridade muito importante para a questão das creches, mas na saúde também você duplicou o investimento mínimo legal de 15% para 30%. Já dá para sentir, nesse quase um ano de mandato, dá para sentir reflexos desse investimento? Na verdade, não fui eu que dupliquei, ele já vinha sendo duplicado desde o governo da doutora Ruth. Eu simplesmente estou dando continuidade. O salto que foi dado especificamente nesse governo, nós saltamos de 245 médicos em janeiro para 328 e semana passada eu recebi mais médicos, né, desse evento do Mais Médicos, são 6 médicos cubanos que chegaram em Itapevi. Nós aumentamos também a enfermagem por volta de 60 pessoas a mais. Inauguramos 3 UBSs já nesse início de mandato. Então, o investimento que está sendo feito na educação é realmente a parte estrutural. Inclusive, eu fiz uma pesquisa recentemente, qualitativa, dentro da saúde. Quase 4 mil usuários da saúde responderam essa pesquisa. E a conclusão que nós chegamos é que o problema da nossa saúde não é tão crítico assim. Porque nós precisamos melhorar as condições físicas. Os prédios nossos são antigos, a recepção é antiga, enfim, há necessidade de fazer melhorias pontuais e muito mais na parte estrutural do que propriamente na parte médica. Que é a queixa dos outros municípios, é o contrário, né? Justamente isso é a falta de médicos, na grande maioria. Na verdade, existe a falta de médico, mas o médico ele tem que se multiplicar. Existe a falta de médico no país. Existem determinados setores, como o GO, como pediatria, que falta médico. É complicado. Você não consegue atender a demanda porque não existe essa mercadoria no mercado. Inclusive, dentro do consórcio de prefeitos, o maior sonho é fazer uma faculdade de medicina na região. Aonde vai ser, não interessa. Desde que o estágio seja feito nas nossas UBS, nos nossos pronto-socorros. Porque se a gente não concentrar, se a gente não se preocupar em fazer essa formação, nós vamos ter dificuldade. A tendência do crescimento geométrico da população, e saiu uma reportagem ontem na Folha, o curso de medicina é caríssimo no Brasil, então há a necessidade de fazer um aglomerado de ações, seja do governo federal, estadual e municipal, para ir minimizando. O que a gente sabe que a ponta sempre estoura. Qual que é a ponta? Município, prefeito. Essa é a grande dificuldade. Então, você tem várias ações que você aplica que nem sempre vai dar a solução para o problema, mas você vai amenizar e bastante. Mas eu acredito que uma gestão, um gerenciamento na área de saúde vai reduzir significativamente o resultado. O resultado vai aparecer bem prático. E não vai resolver. É utopia resolver 100% da saúde. Porque todo dia está nascendo, todo dia está morrendo, todo dia existem doenças novas. O século XXI aí tem uma varredura de novos problemas de saúde, enfim. O problema é muito mais complexo e a gente tem que ter essa consciência. E, ao mesmo tempo, não podemos deixar de lado. Né? Houve, por exemplo, você falou que Itapevi tem médicos, né? Mas nós subimos os salários dos médicos, nós equalizamos os salários dos médicos. Então, nós não temos falta de médico, primeiro pelo primeiro salário, né? O salário ajuda bastante. E segundo, que há uma distribuição bem racionalizada, bem criteriosa, e a gente tenta atender. E mesmo assim, ainda faz falta. Prefeito, eu pedi licença ao prefeito um minutinho, ao Luciano, para a gente ir para um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Continue ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, junto com o Luciano Rodrigues, o vice-presidente do Secor. Jaci, no primeiro bloco você falou conosco, deu uma pincelada a respeito do consórcio dos municípios, aí, falando um pouco da questão da saúde, da busca por uma universidade, uma faculdade de medicina na região. Agora, o consórcio recém-criado tem outros desafios aí importantes. Comenta um pouquinho a respeito desse desafio que é reunir todos os prefeitos num único organismo para discutir projetos para a região e para as cidades.
Acho que, em primeiro lugar, tem que deixar claro que esse consórcio nasceu forte. Nasceu com 8 cidades e a maior PIB do Brasil, esse consórcio. Então, são prefeitos voltados para o desenvolvimento da região. Porque não adianta mais você resolver o problema da sua cidade. Os problemas e soluções da sua cidade é da região. Então, os prefeitos entenderam isso e, através do consórcio, a grande meta, sem sombra de dúvida, é o trânsito. O trânsito está insuportável na região. E, se você fizer uma pesquisa individual, cada município vai apontar isso. E nós temos um grande problema chamado Avenida Castelo Branco. Esse é o grande desafio. Avenida Castelo Branco. E rodovia virou avenida, que foi o que aconteceu com a Raposo Tavares. A Raposo Tavares, com o passar do tempo, ela foi sendo fragmentada, fracionada com entradas e saídas, e é uma outra grande avenida. E isso tem que ser estudado de forma um pouco mais macro. Nós não podemos esquecer que cada cidade tem que fazer o seu plano de mobilidade urbana, sem deixar de analisar as artérias principais entre os municípios e pensar de uma forma macro. Então, isso foi algo entendido pelo consórcio, é algo que nós estamos buscando, e acredito que a solução virá assim rapidamente, ou até o final desse primeiro mandato de todos os prefeitos, e aonde o objetivo vai ser alcançado. Eu tenho muita clareza disso. Aí já é o engenheiro que está falando, né? A gente vê claramente que os resultados vão aparecer. Agora, quando fala-se em resolver o problema da mobilidade através do consórcio, o primeiro tema que aparece é o Corredor Oeste, o famoso Corredor Oeste. Mas ele sozinho não resolve o problema, né? Não é uma panaceia. Não. Foi muito bem colocada essa sua fala. Nós tivemos recentemente com o secretário de Transporte do Estado de São Paulo, Dr. Saulo, e foi colocada justamente à mesa. Nós temos as duas avenidas, Rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares, que são problemas que fazem a interligação entre os municípios. Internamente está um caos. Qual é a saída? É o transporte público. Não, a saída não é o transporte público da região, é do país. Mas a gente não pode levar para a mesa discussões ou resultados ou parceiros sem incluir MTU, sem incluir a MTU, sem incluir um DR, sem incluir qualquer outro órgão que minimize ou avance nos projetos de transporte público. Então, não dá para discutir mobilidade urbana dos municípios pensando só em carro. A saída, sem sombra de dúvida, é através do transporte público. Então, foi montada uma comissão onde foi sugerido a participação da MTU, da CPTM, DR e outro órgão que o secretário julgar necessário. E qual que é a alternativa? É trazer metrô, trazer trem? Eu não diria que é trazer, é melhorar o que existe. É dar condições para o que existe fluir. Por exemplo, Itapevi tem um trecho que é em nível. Enquanto não colocar um viaduto, eu não tenho segurança para passar e não tenho velocidade. A partir do momento que transpor esse nível, é o último nível do trecho Diamante, da linha 8, que está faltando transpor. Ao fazer isso, nós vamos poder dar velocidade dos trens na Diamante para dar esse escoamento. O Corredor Oeste, como você citou, há necessidade de se fazer as ligações. E tem um trecho que está atrasado, tem um trecho que está super atrasado já há anos e terá que ter um foco do governo estadual para a resolução disso. Ao mesmo tempo, o governo federal também não pode perder essa visão. Recentemente, a presidente Dilma trouxe para São Paulo, no transporte público, 5 bilhões e 400 milhões. Quer dizer, essa participação do governo federal é de suma importância, porque os problemas da cidade ou da região são os mesmos e as soluções são as mesmas. Agora, quando eu falo em transporte coletivo, né, Luciano, diz de respeito diretamente ao dia a dia do trabalhador, que é quem mais utiliza esse transporte. E assim, essa mudança de mentalidade, embora agora o trabalhador tenha mais acesso ao veículo, mais condições de crédito para comprar o carro, há sempre essa preocupação do sindicato de buscar alternativas de transporte coletivo, não é isso? Na verdade, Jefferson, esse debate de mobilidade urbana é um debate que o movimento sindical já está fazendo há alguns anos, né? Mesmo antes de toda a população sair às ruas, né? Basta pegar algumas análises de conjunturas que a gente acabou fazendo, eu mesmo fiz algumas em alguns espaços que fui convidado, e fomentava já esse debate dessa necessidade, inclusive dizendo que isso seria um grande nó crítico para 2014, né? Agora, se a gente conversa sobre isso e não apresenta soluções, né, ela fica um debate vazio. E é claro que o gestor público ele tem um papel importante, né,
Nós tivemos a posse do sindicato agora, nessas semanas que passaram, e um pouco da minha fala, Jefferson, não sei se você percebeu, mas ela passava por isso, na importância que é você ter todos os atores sociais focados no bem comum. Por exemplo, quando o sindicato faz uma campanha salarial ou ele discute alguma coisa nesse sentido, ele não faz para o trabalhador do comércio, mas ele faz para aquelas famílias, né, que estão ali naquela região. Então, quando a gente fala em transporte público de qualidade, né, não tem como você fazer uma análise sem observar todos os atores que estão envolvidos, né? E é claro que, por exemplo, a sociedade civil organizada é parte do interessado, né? Como que você divide isso entre as concessionárias? Nós temos a questão do pedágio, tem uma série de situações que elas podem convergir para o bem comum. Por exemplo, os pedágios que estão na Castelo. Será que... É claro que isso passa, por exemplo, pela Câmara dos Vereadores também, mas como fazer com que aqueles recursos que são destinados para o município, eles melhorem, eles possam contribuir de alguma coisa, não só para a malha viária, mas também para que as empresas que estão na região fazendo esse transporte, elas melhorem a sua qualidade no atendimento, né? Porque o município ele quer o quê? Ele quer atendimento de qualidade, né? Agora, como se discute as linhas, para onde se vai, até que horário elas estão, né? Isso deveria passar por um orçamento participativo, né? Que já é uma prática também da prefeitura, como foi falado, consultar as pessoas e talvez a gente não tenha resposta para tudo, mas se você souber fazer a pergunta correta, né? Você consegue mais rapidamente otimizar a solução para a questão. Né? O que o Luciano falou é uma coisa muito importante deixar claro, a qualidade, porque o transporte ele já existe. Eu sou de uma época que eu pegava trem, não tinha porta, não tinha janela, não tinha banco. Chovia, fazia frio. Quer dizer, hoje nós temos uma condição melhor, mas a população está no século XXI. Então nós queremos mais e precisamos de mais. Um exemplo disso é a doutora Ruth. A doutora Ruth trabalha em São Paulo, ela não vai com o seu carro. Ela pega o trem em Itapevi, vai trabalhar de trem, que é muito mais prático, muito mais sossegado, muito mais tranquilo, e volta. Quer dizer, se você tiver uma condição boa, você utiliza, sem sombra de dúvida. Só para lembrar aqui ao nosso telespectador, a doutora Ruth é ex-prefeita, né, antecessora do prefeito Jaci Tadeu, lá em Itapevi. Antecessora que foi através da qual começou um processo em Itapevi, que hoje resultou em quase 300% de aumento do valor do montante do orçamento do município. Itapevi cresceu muito nos últimos anos. A que você atribui esse crescimento, Jaci? Olha, sem sombra de dúvida, se dá vários fatores, mas acho que o principal foi o planejamento da cidade e principalmente a atração de novas empresas que contrataram no município, que fortaleceu o comércio. Então, isso é uma bola de neve que vem crescendo. Eu sempre usei uma frase que eu acredito nisso piamente. Não adianta eu correr atrás das borboletas. Eu arrumo o jardim e elas vêm naturalmente. Se eu dou condição para o empresário vir, se eu respeito o empresário, ele vem com tranquilidade e segurança. Qual que é a minha moeda de troca? Emprego. Essa foi a nossa moeda de troca. E sempre foi tratada assim. Então, quando eu recebi os empresários, eu falava que tinha que ter 3 condições básicas para ele se instalar no município. 3. Primeiro, seguir a lei. Fazendo tudo dentro da lei, você estava tranquilo. Segundo lugar, você podia usar o bom senso. Em terceiro, só valia as 2 primeiras. Então, o empresário que queria conversar, o empresário que queria seriedade, ele continuava a conversa comigo. Aquele que queria favores, aquele que queria um jeitinho, esse não voltava mais. Então, acho que um empresário foi trazendo um outro. Interessante. Né? Então, mostrou-se a clareza, a transparência e, acima de tudo, o respeito ao empresário. Com a única moeda de troca, emprego. Voltando à pergunta que eu fiz lá para a B2W, como que estavam as condições, etc., a gente entrou nessa questão dessas parcerias público-privada, aí eu falei assim, nós estamos montando um consórcio intermunicipal, de prefeitos, tal, né? Tem toda essa pegada de trazer as pessoas para dentro de um foco que é interessante para todos, né? E vocês precisam do quê, tal? Vamos contratar mais 2.000 pessoas e não existe operador de empilhadeira, por exemplo. Aí eu falei, então, no consórcio é um espaço onde a gente vai aproveitar para discutir essas demandas também, né? Então é claro que você quer gerar emprego com qualidade,
o trabalhador da nossa região, ele tem que estar qualificado também, tem que estar preparado. E você pega o sindicato patronal, você pega o sindicato de trabalhadores, mas a prefeitura e as empresas da região, dá para a gente dividir os custos disso e preparar a população para receber. Então, é um pouco disso que você está falando, né? Você pegar aquilo que você já tem, nosso maior bem são as pessoas, prepara as pessoas e as empresas vão ter um outro atrativo também, que é, na nossa região, o trabalhador qualificado. É a mesma questão do médico, né? Se você não tem, se você gera, que se constrói aqui uma universidade e você começa a formar, daqui uma geração ou duas você resolveu o problema de verdade, né? Então eu acho que essa é uma visão de projeto de Estado, né? Você tem um Estado forte, tem uma região forte. Afinal de contas, a região metropolitana de São Paulo é a maior da América Latina, né? Tem que lidar com o imediato, mas também imaginar que a solução não vem para agora, total não vem agora, né? Ela está projetada aí para os próximos anos. Eu acho que essa é a vantagem de não ser político de verdade. Porque se o cara é político, ele pensa no mandato dele e como ele vai fazer para se reeleger, né? Se o cara não tem essa vocação política, ele está pensando em como que eu vou fazer para servir essa população no tempo que eu tenho para servir da melhor forma possível. E quando eu chegar lá para conversar com Deus, ele fala assim, valeu garoto, você fez o certo. Ele cumpriu esse o legado, né? Agora, já que falamos aí do crescimento da cidade, eu vou falar da vocação, porque assim, a gente tem uma vocação, a gente percebe na região uma vocação para o comércio e serviços muito forte. Agora, Itapevi, embora tenha essa vocação também para o comércio, hoje é o terceiro maior comércio, né, da região metropolitana, mas é uma cidade que continua na contramão das outras cidades da região, atraindo empresas. Como é que você consegue isso, prefeito? Bom, nós estamos arrumando um jardim. Cada dia que passa, o jardim está ficando mais bonito, mais organizado, e eles têm procurado muito, realmente. Por exemplo, os incentivos que nós dávamos, nós não damos mais. E mesmo assim, nós continuamos sendo bastante procurados. E não existe uma vocação para Itapevi, por incrível que pareça, porque nós temos muita empresa na área farmacêutica, na área logística, na área metalúrgica, o comércio vem crescendo cada dia mais. Só para você ter uma ideia, Jefferson e Luciano, quando nós chegamos em Itapevi, tinha uma bandeira de supermercado. Nos próximos dias vamos inaugurar a 10ª bandeira de supermercado. Aí você fala assim, mas... Peraí, repete para nós, por gentileza. Nós tínhamos uma bandeira de supermercado em 2005. Tinha 2, 3 lojas, mas uma bandeira só. Hoje é a 10ª bandeira que está entrando no município. Você fala, poxa, mas cabe 10 supermercados lá? Alguém fez a pesquisa, alguém acreditou, e quando se vai para o município, não se arrepende. Porque nós acabamos virando um polo também de trazer os municípios vizinhos a comprarem do nosso comércio. Então, é algo forte que está em crescimento e não vai parar. Por outro lado, como a área industrial é muito grande, ainda está muito diversificado. Qual seria o grande salto de Itapevi? É dar mobilidade, dar acesso a essas áreas. Nós temos gás natural, temos aí uma energia elétrica com uma certa tranquilidade, estamos num projeto muito audacioso com essa BESP para levar água e esgoto. Todos esses aparatos permitem que haja o crescimento e a tranquilidade do empresário e ter o seu retorno, e investir tranquilamente. Então ainda não tem uma característica, uma denominação, qual seria o foco da cidade. Então, nós estamos de braços abertos, recebendo todas as empresas que vierem para Itapevi, que queiram investir em Itapevi. Essa transparência, essa clareza, essa objetividade do nosso governo será mantido até os últimos dias. Tá certo, prefeito. Bom, o papo tá bom, tão bom que nosso tempo já se esgotou completamente. Então, eu queria aqui agradecer aí a sua disponibilidade de agenda para vir conversar aqui com os comerciários, com os trabalhadores que estão nos assistindo. Luciano, muito obrigado. Eu sei que hoje você está num dia especial, está cansado. Foi o dia a semana da posse aí do sindicato, teve muito trabalho, né? Muito obrigado pela sua presença também. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado da sua entidade. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!